Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui, professora Lívia Silva, para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai trabalhar revisão de português para avaliação diagnóstica, né, que vocês vão fazer. Acredito que daqui a algumas semanas. E aí a gente vai trabalhar esses conteúdos que nós já vimos, né, desde abril. Bom, os assuntos que a gente estudou foram esses aí, os contos, meme, tira, charge, né, a questão da ironia, do humor e da crítica presente nesse gênero digital que é o meme e também nos gêneros jornalísticos, que é a tira e a charge, um deles, né? E aí agora a gente vai começar vendo a conceituação de ironia. O que é ironia? É a ação de dizer o oposto do que se quer expressar. Né? Um exemplo, você foi super bem na prova, por isso não passou nessa matéria. Então você está dizendo justamente o oposto, né, do que você quer dizer. Você quer dizer algo desagradável, mas diz ironicamente, ou seja, usando o oposto muitas vezes. É uma forma sarcástica, é um comentário insultuoso, mordaz e é uma zombaria que ofende. E o humor, vamos para o humor. O humor é a disposição de ânimo de uma pessoa em relação a alguma coisa ou em algum momento, o estado de espírito, o temperamento. Ele está sempre de bom humor. Veia cômica, né? É uma ironia delicada e alegre. São ditos e gestos engraçados e espirituosos. Humorismo, comicidade, graça. Ele utiliza o humor para encantar certo? Então, humor é quando a gente faz de forma engraçada algum comentário, algum texto, alguma coisa em geral. E agora vamos para a crítica. O que é a crítica? A crítica é a análise avaliativa de alguma coisa, de uma ação, é uma ação de julgar ou criticar alguma coisa, né? Um exemplo, ele submeteu o livro à crítica do professor. Ele escreveu um livro, né, e deixou o professor fazer uma crítica. Pode ser uma avaliação negativa, uma censura ou até uma condenação também, tá certo? Ui, vamos lá. Aí, eu estou trazendo para vocês esses memes que nós trabalhamos. Né? Eu coloquei esses memes em uma das atividades e pedi que vocês dissessem se eles estavam trabalhando com humor, com crítica ou com, já esqueci, ironia, certo? Esse primeiro aí, a gente já tá vendo a resposta, eu botei um efeito, mas não funcionou no celular, só no computador, eu acho. Ele apresenta humor. A maioria dos memes vão trabalhar com esse humor, mas também é possível que os memes abordem, façam uma crítica ou sejam irônicos, tá certo? Então, esse daí a gente tem, né? Mulher, comecei uma dieta. E como tu vai aguentar a ostentação? Aí mostra como ela conseguir, como ela vai aguentar, né? Botando o nome de coisas que ela gosta de comer, mas que são coisas gordurosas, nas frutas. Depois a gente tem outro meme, aquele momento em que falam que a mulher é o sexo frágil, né? E aparentemente essa mulher, essa pequena mulher, uma menina, foi quem tocou fogo aí nessa coisa que parece ser uma casa, algum algum edifício, alguma construção, né? Uma casa, alguma coisa assim. E a gente vê nesse meme o uso da ironia, tá certo? Vamos pro próximo. O próximo é você não é de falar muito, né? Com você não. Então aí a gente vê a pessoa de uma forma delicada, né? Mas sendo crítica, sendo irônica. Eu não enxerguei humor nesse, né? Se for um humor, é um humor crítico, é um humor irônico. O próximo, a gente tem aí. O que não vai te atrasar no Enem desse ano? Pause o GIF, tire o print e poste nos comentários. Aí a gente tem, né, uma mulher sendo nomeada pelo Enem, um rapaz que no caso retrata os estudantes e do lado a maratona de séries puxando ele para não olhar para o Enem.
Então, também essa daí é um humor de forma irônica, não é? Porque a gente está nesse ano pandêmico, embora isso não foi deste ano, certo? Isso foi de algum ano anterior, mas tem tudo a ver, né? Com o ano pandêmico que nós estamos. Os estudantes que farão o Enem sem, né, essa rotina de estudos nas escolas, nos cursinhos, estão aí, pelo menos para, acho que voltou só agora há pouco tempo, alguns cursos livres. E aí eles estão tendo essa distração das maratonas e das séries. Então a gente vê esse humor irônico através desse meme. O próximo, a gente tem aí, todos temos os mesmos direitos, né? Esses memes foram muito utilizados nas eleições de 2018. A gente tem aí o personagem da Barbie e do Ken, que são brancos, loiros, magros, esbeltos, né? Esbeltos aí com o padrão, de acordo com o padrão de beleza que a gente conhece. E aí ele diz isso, todos temos os mesmos direitos, todos quem, né? Então esse meme ele traz uma ironia. Depois a gente tem a ex-presidenta, né, Dilma, escrevendo aí, querido diário, o mundo não gira, ele capota. E a gente tem aí a presença de um humor irônico, né, porque a gente sabe que ela sofreu impeachment e várias das pessoas que fizeram ela, não é, sofrer esse impeachment, afirmando que ela tinha cometido crimes, golpes e tal, hoje são alvos de várias investigações por corrupção e aí fizeram esse meme como ela escrevendo isso no diário, né? O mundo não gira, ele capota, se referindo àqueles versos que dizem, né, que o mundo gira, ele dá volta, né, uma música, né? Depois a gente tem outro meme. Eu tenho que odiar o Moro agora, a figura de um gado, né? De um boi aí, um touro, sei lá. Ele falando isso. Eu tenho que odiar o Moro agora, e a gente sabe que isso é uma referência, né, que se faz a alguns eleitores do presidente atual do Brasil, que chama-se de gado. Não só os eleitores desse presidente, né, do presidente atual, mas qualquer eleitor que não consegue raciocinar, né, não consegue criticar, analisar, né, as ações dos seus candidatos, ele deve ser chamado de gado. Porque o que é que o gado faz? Né? O gado, ele obedece, né, ele faz tudo que o seu dono mandar. Então, os eleitores que não analisam, que não criticam, né, não fazem observações, não, isso aí está errado, não, isso aí está certo, né, são chamados de gado. E atualmente a gente chama de gado os eleitores do presidente atual. E tem aí essa questão, né, com Sérgio Moro, que depois revelou várias coisas contra o presidente, e antes esses eleitores idolatravam muito o Moro, e depois dessas coisas reveladas, alguns começaram a nem saber o que fazer, né? Vou ter que odiar ele agora? E aí, o que é que a gente faz? Então, isso é uma ironia, uma crítica, né, a esse tipo de eleitor, ok? Vamos para o próximo. Eita, eu acho que eu passei demais. Como é que eu faço para voltar? Será que é aqui? Pronto. Nesse daí a gente também tem novamente a personagem da Barbie e tem o texto O País na Lama e vocês reclamando de machismo, racismo e homofobia. Então aí a gente tem uma ironia, uma crítica, né? Aquela turma conhecida pelo mimimi. Ah, isso é mimimi, isso é mimimi. O que é mimimi, né? Eu já vi também um meme, eu acho, que diz assim que mimimi é a dor do outro, é uma dor que não dói em mim, que dói apenas no outro. Então, o país ele pode estar afundado na lama que for, né? Machismo, racismo, homofobia nunca vai ser mimimi e nunca vai ser motivo
para a gente deixar para lá. Né? Isso sempre serão motivos de luta, motivos de busca por igualdade, igualdade de direitos, igualdade de uma vida melhor, uma vida boa, né, com qualidade. Então esse meme aí ele faz uma crítica através de uma ironia, tá bom? Vamos pro próximo, que é aquele que vocês já viram. Aí a gente tem uma personagem conhecida como a grávida de Taubaté, né? Que foi uma pessoa que, se eu não me engano, para ganhar dinheiro das pessoas, fingiu que estava grávida e era uma barriga enorme. E depois foi que foi descoberto que aquela barriga dela era falsa. E aí essa imagem faz uma ligação com também o atual presidente do Brasil, né? Brasil, governo federal. Então, como se ele fosse uma pessoa mentirosa. A gente sabe que esse governo realmente tem utilizado bastante de uma ferramenta chamada fake news, ou seja, notícias falsas, né, para poder conseguir alguns ganhos, né? Então, por isso que fizeram esse meme aí utilizando uma pessoa que ficou conhecida por uma mentira. Então, esse meme ele apresenta um humor com uma crítica também. Vamos para o próximo. O último, não é isso? Esse último aí, a gente tem a personagem, né, de Seu Madruga e a frase que diz o seguinte: eu odeio a vírgula. Eu tinha R$ 300, ela veio e me fez ficar com R$ 3. Então, esse meme é puramente de humor, né? Ele faz essa graça com esse pouco dinheiro que a vírgula fez com que a pessoa ficasse. Bom, depois disso, a gente vai ver aí um pouquinho sobre esses gêneros jornalísticos, né? Gênero jornalístico, eles são veiculados em revistas, jornais, rádio, televisão, mas hoje em dia a gente também vê na internet, não é isso? E quais são os gêneros jornalísticos? Reportagem, notícia, tá? Mas dentro do que a gente viu hoje, a tira e a charge é que fazem parte desses gêneros jornalísticos, ok? E também tem os gêneros digitais, que no caso que a gente está tratando hoje é o meme, que circula nas redes digitais, tá? Na parte digitalmente. Qual é o intuito, o objetivo desses gêneros? Né? Eles querem comunicar, informar sobre alguma coisa, mas os que a gente vai ver hoje, né, que a gente está revisando hoje, eles têm mais especificamente a função de criticar, ironizar ou fazer humor, como a gente acabou de ver. Uma característica importantíssima desses textos é efemeridade, ou seja, esses textos eles têm pouca duração, né? Eles têm vida breve, vamos dizer assim. Minha vista está super embaçada, por isso que eu estou olhando pelo computador às vezes. Eles favorecem o conhecimento de informações atuais, com o propósito de difundir, ou seja, compartilhar o que acontece de novo. Então, por isso que eles têm vida breve, porque se uma coisa foi notícia hoje, né, como aquela questão do gado falando de Sérgio Moro, então aquilo já passou. Então, já não é mais novo, né? Já acabou, embora ainda se mantenha nas redes, mas não é algo novo, né? Vamos para o próximo. Dentro desses gêneros jornalísticos, a gente vai começar com a tirinha. Né? A tira ou tirinha, ela é uma sequência de quadrinhos que geralmente ela vai fazer uma crítica aos valores sociais. Ela vai ser publicada com regularidade, ou seja, a gente encontra semanalmente nos jornais ou diariamente, e elas podem conter linguagem mista, verbal e não verbal. Né? A linguagem verbal e também não verbal. Verbal os textos, não verbal as imagens. Aí eu botei 2 exemplos de tirinhas para vocês. Uma da Folha de São Paulo, publicada em 2011, e outra, se eu não me engano, é de Haroldo. Né? E a de Haroldo diz assim: não é só ciências, história, português e matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais, muito mais coisas na escola. E a de cima, né, que é da Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo ler. No Brasil, priorizamos o ensino à distância. Aí tem aqui prova ABC.
especialmente a distância entre os ricos e os pobres. Aí tem aí essa imagem, né? E eles medindo a distância de uma escola pública para uma escola particular. Então, essas são as tirinhas, certo? Agora a gente vai para as charges. As charges também acontecem nos jornais televisivos, né? A charge ela é um desenho humorístico, com ou sem texto, que ele é veiculado geralmente pela imprensa. Ele critica um fato de conhecimento público. Na charge, em geral, exagera-se, né? A charge ela tem aquele desenho conhecido como caricatura, né? Então, é um desenho que exagera nas formas, né? Em alguns aspectos, justamente nos aspectos que deseja se criticar. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. E esses exageros tanto são para fazer críticas como para fazê-los engraçado também, né? Para tornar aquela charge engraçada. Como gênero textual, a charge compõe-se de dois tipos de linguagem: a verbal, que é o texto, e a não verbal, que é o desenho, como eu falei anteriormente na tirinha. Por vezes, a charge ela também pode ser composta apenas por linguagem não verbal, que é justamente os exemplos que eu botei para vocês. Daqui a pouco a gente vai ver. A charge ela está entre os gêneros opinativos da esfera jornalística. Ela é eminentemente interpretativa e crítica, né? Então, a charge ela vai ter esse papel de opinar, né? De demonstrar uma opinião e de fazer uma crítica. Ela tem por objetivo fazer uma crítica social ou política de fatos do cotidiano e costuma apresentar como tema uma ideia, uma pessoa ou uma situação. Ela tem vida efêmera também, pois sua interpretação está vinculada à situação e ao contexto histórico-social, ok? Aí agora vem as imagens que eu botei para vocês, né? Na atividade, junto com o assunto, e tem aí um menino estudando, né? Na primeira imagem, duas crianças, dois adolescentes estudando, um num quarto bem, né, elaborado e outro num quarto mais simples. Outro estudando pelo computador e o outro do lado de fora estudando pelo computador dele, né? E a gente observa que ele está de máscara, ou seja, retrata esse momento que a gente está vivendo. E o último, né, fala sobre EAD. E aí, deixa eu tentar aumentar aqui para ver se eu consigo ler. Não consigo. Deixa eu ver aqui o que é que ele disse. E aí, filho, gostou do professor novo? Não gostei. Vou deletar ele e instalar outro. Vou deletar ele e instalar outro. Então, os três abordam essa questão do ensino à distância, do ensino remoto, né? Agora a gente vai para o meme, novamente, né, daquela atividade, e agora a gente vai falar sobre o meme um pouco. O meme parece uma coisa simples assim, né? Mas não é não, viu? O meme é um gênero textual multissemiótico. Ou seja, o que é multissemiótico? São aqueles textos que têm vários elementos, imagens, ícones, desenhos. Ele é marcado pelo humor e também pela crítica. Ele é considerado uma expressão cultural de ideia, comportamento e estilo, que é propagado de uma pessoa, de um grupo, para outra pessoa e para outro grupo. Vamos ver o próximo. Acho que ele dividiu. Ali estava o que eu já tinha lido. Então, uma característica do texto verbal no meme é o uso de fonte de tamanho grande. Vocês lembram lá daqueles que a gente viu? A fonte está bem grande, a gente vai ver novamente em outros. O tamanho grande na fonte, letras maiúsculas, uma cor que contraste na imagem, né? Justamente para facilitar a leitura, porque o texto é na imagem, na própria imagem. Não tem aqueles balõezinhos, não tem nada disso, né? A linguagem nos memes, ela é essencialmente informal. Ela é popular e repleta de gírias. Ela não obedece aos padrões da gramática normativa. As temáticas nos memes pertencem ao domínio da vida cotidiana, assim como os cartoons e as charges, né? Os memes, eles tratam fatos cotidianos.
A efemeridade da informação está ligada à ideia de conhecimento de mundo. Não se explica um meme, pois ele tem a concepção de algo passageiro, né? O meme, como a charge também, retrata coisas do nosso dia a dia, acontecimentos que chocam, né, a população, seja por ser algo engraçado ou por ser algo crítico e espalhafatoso assim e etc. Aí eu botei alguns memes para vocês. O primeiro, né, aulas online, tarefas para fazer, conteúdos para revisar. Eu nem aí, mexendo nas unhas, bem relax. No segundo meme, a gente tem aula online. Aí o professor diz: vocês devem estar com papel e caneta na mão, né? E a pessoa lá, numa mão um pão, na outra mão uma caneca de café. E o último, professor. O professor diz: as aulas vão ser online por conta do coronavírus. Aí o estudante que vendeu seu PC, ou seja, seu notebook, seu computador, para conseguir pagar a faculdade. Ó a cara dele. Seríssimo, né? A gente acha engraçado assim, mas são coisas seríssimas. Aí eu fiz uma atividade para vocês e perguntei primeiro qual é o tema desses textos, né? Qual é o tema das tiras, das charges e dos memes. Todos eles abordam o mesmo tema e essa pergunta quase ninguém acertou. Todos eles abordam a educação à distância ou de maneira remota, né? A gente viu, por exemplo, nos três memes, eles abordando a educação remota, né? Que a gente está trabalhando agora. As tiras, né? A primeira tira trabalha a questão da educação à distância e a segunda tira também a educação remota. E as charges, né? As duas primeiras, acredito eu, que trabalham com a educação remota e a última com a educação à distância. Então, todas elas trabalham a educação nesse sistema, educação à distância ou educação remota, certo? E aí eu pedi para vocês me responderem qual deles apresenta humor, qual apresenta ironia e qual apresenta crítica. Então, na letra A, eu perguntei qual apresenta humor. O humor, só os memes apresentaram, certo? Só esses. Desses daí, não é que não tenha tirinha com humor. Pode ser que tenha. Mas esses que eu botei aí, só quem tem humor são os memes. Ironia, né? A gente teve alguns memes com ironia e a primeira tirinha, não é aquela tirinha onde mostra a distância entre a educação pública e a educação privada. E qual meme, professora, que tem ironia? Eu diria que esse último meme aqui do monstrinho do filme Monstros S.A. apresenta uma certa ironia. E também aquele lá que a mulher tá, a personagem de Carminha, né, de Avenida Brasil, tá lá limpando as unhas e nem aí para as atividades remotas. E na letra C eu quero saber quais desses textos apresentaram crítica. Então a segunda tirinha, não é aquela onde o menino diz que na escola se aprende muito mais, porque a educação não é só passar conhecimento, né? Para a gente ter educação é preciso se envolver também, a gente aprende muito uns com os outros, a questão do social, né? E as charges, todas as charges também apresentaram crítica, ok? Bom, gente, é só isso. Eu desejo a vocês uma boa prova, né? Para quem vem estudando, tirando as dúvidas, vai ser fácil. Eu posso botar todos esses temas, não é que a gente trabalhou, ou posso botar só alguns, tá certo? Será uma prova de 10 questões de múltipla escolha. E para quem não está estudando muito, né? Uma boa sorte aí. E espero que você se dê bem, tá certo? Até uma próxima. Só para vocês ficarem tranquilos, essa avaliação é uma avaliação diagnóstica. Ela vai querer saber, né, quais dos conteúdos vocês conseguiram aprender para a gente poder aprofundar mais ou não. Por isso que não tem nada a ver filar, porque a gente quer saber o que é que vocês sabem, o que é que vocês aprenderam, beleza? Então, tchau e até uma próxima.